Graça e paz, amados de Deus, você está no seu, no nosso ponto teológico, olha aí, ó, chegou, eu ganhei de presente, fazer o review desta obra aqui, Paulo, Biografia Crítica das Edições Loyola, uma obra de 404 páginas, ganhei de presente, né, dos irmãos na última sexta-feira, estava ministrando aqui na igreja, para um grupo de irmãos, aula sobre escatologia bíblica, e no final do curso, de 14 semanas, os irmãos nos abençoaram com esta obra de presente. O autor é o Jeremy Murphy O'Connor, né? Como falei, com uma obra de 404 páginas. Fique comigo até o final do vídeo. Vou mostrar para você o sumário, vou mostrar para você quem é o autor. Atrás aqui tem uma fotinha do autor. Mas uma obra muito interessante para você que gosta de estudar teologia paulina. E externo também meus agradecimentos aos alunos que nos presentearam. E louvado seja o nome do Senhor por isso. E temos mais aqui. Eu quero convidar você, né, você que está chegando agora aí, caiu de paraquedas aqui no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho da notificação. Isso, ative. Comente, dê o like aí, para você ajudar a engajar o canal. Só lembrando você, dá uma conferida lá na nossa playlist. Tem bastante coisa boa, teologia para iniciantes, teologia paulina, teologia pentecostal, curso de história da teologia, né? 2 anos de história da teologia, temos história da filosofia cristã, tem bastante coisa lá, aulas totalmente gratuitas. Sugiro você que também nos ajude a engajar esse canal aí, compartilhando esse vídeo, tá certo? Esse review aí, seus grupinhos de WhatsApp, da pós-graduação, do bacharel, do básico de teologia, o grupinho aí dos irmãos que você sabe que gosta aí de boa literatura teológica. Tá certo? E se você deseja nos ajudar, ser um apoiador do nosso canal, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, caso você se torne aí um patrono mensal aí a partir de R$5, é só você dar uma olhadinha no link do Apoia-se, e quando nós alcançarmos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, nós vamos começar a sortear livro de teologia todos os meses para os apoiadores. Peço a você também que nos ajude, aqui embaixo também tem um Pix, se você quer nos ajudar de maneira aleatória, tá certo? Então, quem é o autor? Ó, Jeremy Murphy O'Connor, professor do Novo Testamento na École Biblique et Archéologique Française, em Jerusalém. O'Connor faz um relato completamente novo e muito mais expressivo da vida de Paulo do que as tentativas anteriores. Ó. Da infância em Tarso e dos anos como estudante em Jerusalém, ao sucesso e fracasso do seu ministério, esta biografia não tem similar em termos das reconstruções pormenorizadas dos movimentos e motivos paulinos. Tradicionalmente, os Atos dos Apóstolos fornecem a estrutura para as biografias de Paulo. Contudo, nos últimos anos, o valor histórico dos Atos tem sido questionado. Apesar da exatidão de muitos detalhes, eles refletem os interesses de Lucas, não a realidade objetiva. Olha aí, ó. Essa é a questão do estudo da metodologia, né, histórico-crítica, que não entra essa ideia de que a Bíblia é inspirada, que não tem erros. Veja o que está dizendo. Os interesses de Lucas estão ali. Para ser incluídos em uma biografia de Paulo, eles precisam passar por uma avaliação crítica. Os escritos do apóstolo devem ser a fonte primordial de uma reconstrução de sua vida. Progressos recentes no estudo das cartas, em especial a crítica retórica e epistolar, trouxeram à luz novas profundezas que facilitam sua análise com propósitos biográficos. A originalidade deste livro está na combinação dessas duas abordagens, reforçada pela atenção rigorosa aos aspectos sociais e culturais do ministério de Paulo, revelado pela arqueologia e textos contemporâneos, que transformam em ser humano uma fonte de ideias teológicas. Muito bem. Vou mostrar o sumário para você. Ó, temos aí prefácios, figuras, abreviaturas. Capítulo 1, a estrutura cronológica, ó, testemunho das cartas paulinas, testemunho dos Atos dos Apóstolos, desenvolvimento de uma cronologia da vida de Paulo. 2. Infância e juventude em Tarso, a cidade de Tarso, a família de Paulo, educação. Um fariseu em Jerusalém, um estudante em Jerusalém. Separe esse trecho para a gente ler, tá? Estudos farisaicos, um homem casado, perseguidor da igreja. A conversão e suas consequências, capítulo 4. Conversão, Arábia, Damasco, Jerusalém, os anos que faltam. 5. Aprendizado com os Tessalonicenses, contatos com Tessalônica e seus cristãos, a defesa de fé da missão, encontros e refeições, capítulo 6, Jerusalém e Antioquia, Assembleia de Jerusalém, porque Tiago concordou com Paulo sobre a circuncisão. O acordo, a coleta, Antioquia e seus judeus,
os problemas de uma comunidade heterogênea, a lei rival de Cristo, instrução pastoral. 7. Os anos em Éfeso, 2 viagens para o ocidente pela Ásia Menor. Éfeso, a fundação da igreja, expansão missionária, encarceramento, a data de Gálatas, cronologia Efésia. 8. Conflito na Galácia. Galácia, terra e povo, ministério paulino na Galácia, a causa da crise, resposta de Paulo. 9. Parceria em Filipos. Filipos, uma série de cartas, a carta enviada da prisão, a carta de advertência. 10. Contemplação em Colossas. O Vale do Lico, estratégia missionária, o mundo apostólico de Paulo, o Cristo universal, escatologia e ética, o código doméstico. Paulo visitou Colossas. Eles escrevem Colossas, né? Realmente a gente vê grafado Colossos. 11. Confusão em Corinto, cartas ao Corinto, a estrada de Atenas ao Istmo, a narrativa dos Atos, a evangelização de Corinto, uma comunidade turbulenta, contatos com Corinto, a carta calidoscópica. Caramba. 12. Corinto em crise. Visita não planejada, a carta pungente, a partida para Troade, o relatório de Tito, inverno na Macedônia, planos para a coleta, mais uma vez missionário, mais notícias de Corinto. 13. Com os olhos voltados para o Ocidente, os problemas textuais de Romanos, planejamento do futuro, redação da carta aos Romanos. 14. Os últimos anos, um futuro incerto, viagem de despedida ao mar Egeu, recepção de Paulo em Jerusalém, prisioneiro romano, as epístolas pastorais, Roma e Espanha, mais uma vez o Egeu, problema do Timóteo, o que o futuro reservava. Aí vem o martírio, né? Ó, vamos ler aqui um trecho aqui. Um fariseu em Jerusalém, ó. Interessante, hein? Olha só o que diz aqui, ó. Sabemos que era costume dos jovens de Tarso completarem sua educação no exterior. Mas por que Paulo teria achado necessário ou apropriado fazer isso? Só podemos especular, mas parece provável que houve influência de vários fatores. Para muitos, o estudo da retórica logo tornava-se monótono. Os exercícios retóricos eram incrivelmente artificiais e as regras multiplicavam-se à medida que as subdivisões aumentavam. Só quem cobiçava ardentemente um lugar na vida pública tinha incentivo para perseverar. Entretanto, como judeu, Paulo tinha possibilidades limitadas de progresso. A alternativa era mergulhar no estudo da sua tradição judaica. Mas onde? Tarso já lhe dera o que podia. A ideia de Babilônia ou Alexandria pode ter-lhe ocorrido, mas nenhuma das duas se comparava a Jerusalém, com a qual todos os judeus da diáspora estavam familiarizados por meio das leituras da sinagoga, para a qual suas mentes se voltavam por preceito e seus corações se entusiasmavam por relatos de peregrinação. É fácil imaginar o jovem entusiasmado com uma educação grega, vindo de uma família romanizada. Desejo de descobrir por si mesmo o berço de sua religião. Então você pode parar o vídeo aí para você ler o restante. Olha lá, um estudante de Jerusalém. Ó. Como veremos, Paulo reconhecia a importância desse período de sua vida, mas não nos diz onde o passou. Por essa informação, somos gratos a Lucas, que se refere à atividade pré-cristã de Paulo em Jerusalém. Ó. E o faz confessar que é aqui nesta cidade que fui educado, aos pés de Gamaliel. Atos 22:3. A preocupação de Lucas em ligar Paulo o mais estritamente possível a Jerusalém já foi mencionada. E aqui ele nos força a perguntar se ele está inventando um passado para o apóstolo ou apenas enfatizando um fato. Então, queridos, vocês que estão começando aí nos estudos, não estranhem entre os acadêmicos eles dizerem essas coisas. Tá? Lucas inventou essa narrativa. Paulo em Atos 17 nunca esteve no Areópago. Não, Paulo não estudou os pés de Gamaliel. Eles duvidam dessas questões, porque para eles, né, essa questão de inspiração bíblica, a palavra de Deus inerrante, essas questões não entram para os acadêmicos. Tá? Então, eu creio na inerrância, nas Sagradas Escrituras, eu creio na inspiração da palavra de Deus, eu particularmente não duvido. Então essas questões aqui, né, a gente lê para saber o que eles pensam, né? Porque a Bíblia diz que devemos reter só o que é bom. O que não é bom, a gente bota no saco furado e está tudo certo. Paulo contrapõe-se a Lucas, ó. Já mencionamos o princípio metodológico de John Knox. Em casos de conflito, deve ser dada prioridade às cartas, não aos Atos dos Apóstolos, tá vendo? Quando há aparentes controvérsias, né, entre Atos e as epístolas paulinas. Está dizendo, ignore Lucas e fique com as cartas. Assim como Damasco é o ponto mais antigo da vida de Paulo, mencionado nas cartas, Knox ensinou que Paulo, talvez por razões de negócio, mudou-se diretamente de Tarso para Damasco. Para defender essa posição, ele tem de destruir a tese de que Lucas, de que Paulo fora anteriormente estudante de Jerusalém.
Suas armas são três pormenores das cartas. Pormenores, né? Primeiro, Knox salienta que, embora tivesse de defender a autenticidade e a ortodoxia de seu judaísmo, em mais de uma ocasião, Paulo nunca afirma que Gamaliel foi seu mestre. A razão para esse silêncio, claro, é a percepção de Paulo de que os instruídos podem ser traidores e pecadores. Está falando que nas cartas, né, paulinas, Paulo não declara isso, que estudou aos pés de Gamaliel, só Lucas que relata. Então, na concepção deles, isso tem que ser colocado em xeque, vai vendo. O histórico mais impecável acadêmico não protege contra um comportamento indigno. A única prova convincente do judaísmo de Paulo era que ele deu a saber o zelo com o qual observava os mandamentos, contra a justiça que se encontra na lei, tornado irrepreensível. Aí você pode parar o vídeo para ler mais detalhes, mais um parágrafo. Você pode parar também aqui, ó. Um fariseu aí. Paulo afirma que antes de sua conversão ele era quanto à lei fariseu. Em outras palavras, sua obediência à lei caracterizava os fariseus. Quem eram eles? Onde estavam estabelecidos? De onde vieram? Hoje no Globo Repórter. Tá vendo? José menciona os fariseus em 3 obras, guerras judaicas. Então essas questões aqui, por exemplo, José menciona os fariseus em 3 obras. Isso é verdade? Não é apenas a opinião do autor, é verdade. Então é algo que você retém. Olha lá, Antiguidades Judaicas, publicado em 93 a 94 d.C., e Vida ou Autobiografia, publicado cerca de 95 d.C. Então muitas questões, muitas curiosidades históricas, né? Você vai pegar onde se encontravam fariseus, ó. Aí você pode olhar aí. É isso aí, deixa eu ver aqui mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu vejo aqui a morte, o martírio dele, né? Deixa eu ver aqui, o martírio. Página 371. Martírio de Paulo. Ó. Embora não seja possível um cálculo preciso, parece certo que a visita infrutífera de Paulo à Espanha e sua excursão pastoral pelo Mar Egeu absorveram tempo suficiente para assegurar que sua volta a Roma ocorresse depois do grande incêndio que assolou aquela cidade durante 9 dias, dia 19 e 28 de julho, em 64 d.C., e destruiu 10 dos 14 bairros da cidade. Olha só. Apesar da preocupação de Nero com os desabrigados, seu replanejamento da cidade a fim de assegurar que a tragédia não se repetisse, sua propiciação de todos os deuses que pudessem ter se sentido desrespeitados, espalhou-se a notícia de que o imperador recorrera a um tipo de renovação tanto drástica. Né? Eu tenho aqui uma descrição de Tácito, né? Sua obra Anais, relatando aqui esse episódio, né? Que mais aí, ó? Aqui a notícia da ferocidade bestial de Nero espalhou-se rapidamente pelo Império, pelo menos no outono de 65. Já chegaram às igrejas paulinas da Grécia e da Ásia, os fiéis consternados ao saber da morte horrível que seus irmãos de fé haviam sofrido. Vendo o impacto de tal pavor em seus convertidos, Paulo não teve dificuldade em imaginar as consequências para os poucos cristãos de Roma que por acaso tivessem escapado da perseguição do imperador. Interessante. Tá aí. Mais um review. Paulo, biografia crítica de Jeremy Murphy O'Connor. 404 páginas, edições Loyolas. Gostaria que você desse o like, não se esquecesse, escrevesse aí nos comentários se está no seu radar, se você tem, se você está gostando. Ganhei de presente esse final de semana, obviamente ainda não comecei a ler. Comecei a ler agora neste review. Então, peço a você que dê o like, sugiro que considere aí tornar-se nosso apoiador. Tá certo? Deus abençoe e até o próximo review.